Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal e hoje eu gostaria de comentar com você mais um pouquinho sobre a literatura, vamos dizer assim, uma obra de arte de Guimarães Rosa. E hoje eu gostaria de comentar com você um pouquinho sobre o último conto do livro Sagarana, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Eu tentei fazer isso aqui em 10 minutos, mas eu confesso para você que não consigo. Tamanha é a beleza, a maravilha dos contos ou novelas, como alguns preferem chamar, de Guimarães Rosa. Quem é Augusto Matraga? Do que fala esse conto? É uma publicação do livro Sagarana, conforme eu já disse, né? E ele começa apresentando o personagem. Matraga não é matraga, não é nada. Matraga é Esteves. Augusto Esteves, filho do coronel Afonso Esteves, das Pindaíbas e do Saco da Imbira, ou Inhô Augusto. E o conto começa a falar apresentando um pouco o Inhô Augusto, que estava numa festinha de igreja, né? Numa determinada comunidade. Os contos do Guimarães Rosa são sempre situados no que ele chama de sertão de Minas Gerais, e coisa que é muito comum acontecer no interior de Minas até hoje. As festinhas de igreja, festas de padroeiro, quermesse e tal, e depois que acaba a festa, fica ali uma turma bebendo, e aí já não é mais a turma de igreja, já não é mais aquela turma que está preocupada com a comunidade. E ali, inclusive, tem no meio desses homens duas mulheres à toa, conforme a expressão do próprio Guimarães. Uma é a Angélica e a outra chama-se Tomásia, mas ela vai ser chamada aqui, conhecida no conto, de Siriema. Então, os homens que estão ali naquele final de festa, naquele final de bebedeira e todos já na manguaça, fazem um leilão das duas mulheres e começa a dar lances e tal. E esse Augusto Matraga, esse Inhô Augusto, era um desses homens assim, tipo coronel, poderoso, que impunha respeito. E quando todo mundo oferecia um lance ali para ficar com a Siriema, que é a Tomásia, ele ofereceu assim 10 vezes mais. Então ele deu um lance para ficar com ela, e ele colocou aqui um valor de muito maior, 50 mil réis. 50 mil réis. E aí alguns concordavam, outros não, e naquela muvuca de gente ali na festinha, um outro camarada quis que levara a Siriema com ele. O Inhô Augusto enfrentou ele no pescoção, né, e deu, junto com os capangas do Inhô Augusto, deu um couro nesse homem. Acontece que nisso aí veio um recadeiro para dar um recado para o Inhô Augusto, da esposa dele. Esse recadeiro é bastante fiel ao Inhô Augusto, e ele veio trazer um recado para o Inhô Augusto, que é para voltar para casa, que a esposa quer conversar com ele, a dona Dionora. O Inhô Augusto não está nem aí, mandou ele de volta e continuou caçando em Daca, vai buscar a vida da boemia. Acontece que nesse espaço aqui do conto, o conto deixa claro que o casamento do Inhô Augusto com a dona Dionora já estava por um fio. E ela resolve sair de casa levando a filha. E ela sai de casa
e acaba abandonando o Augusto, né, levando a menina, vai para ficar com outro coronel e acompanhada aí pelo Kim Recadeiro. O Kim Recadeiro é o que vai acompanhando ele. E quando chegou lá numa determinada encruzilhada, ela não segue o caminho que deveria seguir, acompanhando para a casa do pai dela, mas vai para a casa do senhor Ovídio Moura, que seria o outro coronel com quem ela vai ficar agora. E o Kim Recadeiro diz para ela: volta para casa, minha senhora, porque o caminho não é esse. E aí o Ovídio Moura diz: não, volta você, diga para o seu patrão que a partir de agora, se a dona Dionora não vai mais viver com ele, que agora ela vai viver comigo. E o Kim Recadeiro, que é bastante fiel, ele fica assim, sem saber o que faz, mas depois ela acaba falando alto, quando o coronel Ovídio já tinha ido embora: homem sujo, tomara que a coruja ache graça na tua porta. Então ele volta para casa e transmite o recado para o Nhô Augusto. E aí começa uma situação bastante diferente na vida do Nhô Augusto, porque os capangas dele, quando ele chama os capangas para ir lá, ele não quer nem trazer a mulher de volta, ele não quer nem saber da mulher. Na verdade, ele quer matar o coronel que ficou com a mulher dele. É aquela postura mesmo bem machista do homem que acha que ele pode tudo, né? O homem do interior, do sertão, representante daquela época. Só que os capangas do coronel Augusto não vão com ele. Ele percebe que eles já estão trabalhando para um outro por falta de pagamento. Porque o Nhô Augusto, ele gastou tudo que ele tinha na boemia e não ajudava a família, não ajudava a esposa e tal. E por causa disso, nem pagou o salário aos seus capangas. E por isso os capangas preferiram ir trabalhar para um outro coronel. Mas como o Nhô Augusto não dá o braço a torcer, ou não quis dar o braço a torcer, ele foi sozinho. Só que ele apanhou tanto lá na casa desse coronel Ovídio, e apanhou tanto e ainda foi marcado com ferro. E quando eles pensaram que ele tivesse morto, foram desovar praticamente o corpo num despenhadeiro. E o tempo passou e esse coronel Augusto foi encontrado por um casal de pretos que acabaram cuidando dele. O preto que morava na boca do brejo, quando calculou que os capangas tinham ido embora, saiu do seu esconso, do seu esconderijo, entre as taboas, subiu os degraus de mato do pé do barranco e encontrou vida funda no corpo tão maltratado do homem branco. Aí ele chamou a preta, mulher do preto, que morava na boca do brejo, e juntos carregaram Nhô Augusto para o casebre dos dois, que era um cofo de barro seco sob um tufo de capim podre, mal erguido, mal avistado, no meio das árvores, como o ninho de maranhões. Então volta e meia vai aparecer na obra do Guimarães Rosa esses descendentes de escravos. Vai aparecer no Campo Geral, vai aparecer aqui, em outros contos também aparecem. Um casal, certamente descendente de escravo, que morava ali naquele fim de mundo, vai cuidar desse homem, mesmo sabendo da bravura dele, porque em delírio ele só falava em matar e bater e tal. Então eles colocaram as pernas dele em toscas talas de taboca e acomodadas em regos de telha, porque em regos de telhas,
porque a esquerda estava partida em dois lugares. Como eu sou de Minas Gerais e também sou do interior de Minas, eu conheço o que significa isso aqui. Meu pai fazia com os animais. Quando um boi, um cavalo quebrava a perna, pegava talas de bambu, circulava a perna do animal, amarrava, como se fosse uma forma de engessar atual. Só que não tinha gesso, então era feito dessa maneira para imobilizar a perna do animal. Então fizeram isso aqui com o Augusto e colocou a perna dele na concha de uma telha para que a perna ficasse bem acomodada. É uma coisa bem legal isso aqui, bastante comum, pelo menos antigamente, no interior bravo de Minas Gerais. E ali então esse casal vai cuidar dele, né? E percebe que ele está soluçando uma hora e chamando mãe, mãe. Então a preta acendeu a candeia e trouxe uma estampa de Nossa Senhora do Rosário e o terço para perto dele. E ele ficou ali sobre o enxergão muitos meses, porque os ossos tomavam tempo para se ajuntar e a fratura exposta criara bicheira. Enxergão é uma espécie de colchão feito de capim. E então ele ficou ali. É comum também, depois de um machucado, uma ferida exposta assim, naquela total falta de recurso, que desce bicheira mesmo. Então o casal de pretos foi cuidando dele com todo carinho. E diz: olha, meu filho, toma cuidado. Ele falou para a preta um dia: mas será que Deus vai ter pena de mim com tanta ruindade que eu fiz e tendo nas costas tanto pecado mortal? E a preta disse para ele: tem, meu filho, Deus mede a espora pela rédea e não tira o estribo do pé de arrependido nenhum. Então, Deus mede a espora pela rédea e não tira o estribo do pé de arrependido nenhum. Quer dizer, se você arrepende, Deus não vai te julgar no chão. É uma outra forma dela dizer isso. Não importa o tamanho da espora, não importa a maldade que você tenha feito com o animal, se você está com estribo, você não vai cair no chão. Então, Deus não tira o estribo de quem se arrepende. Isso aqui é muito bonito, porque é uma sabedoria popular traduzida no conto do Guimarães Rosa, porque o Guimarães Rosa, ele viveu no meio desse povo do sertão. Ele capturou a alma desse povo, não só a palavra no seu nascedouro, mas também a maneira de pensar desse povo. E aí, esse Augusto Matraga, ele tem tempo de pensar, arrepender do que ele fez, e os negros, o casal de negros, vai cuidando dele, né? Transmitindo para ele um certo ensinamento. Peça a Deus assim, meu filho, ela diz: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. É uma forma de rezar que os católicos de Minas Gerais ainda cultivam, uma jaculatória. Então ele deu vontade de fazer uma confissão. Eles chamaram um padre às escondidas para confessar o doente. E o padre vai confessar ele, orienta para ele e fala: olha, cada um tem a sua hora e a sua vez. Você vai ter a sua. Também é isso que vai dar nome ao conto, a hora e a vez de Augusto Matraga. Ele esqueceu muita coisa dessa confissão, mas essa fala do padre ele não esqueceu. Volta e meia ele lembrava-se dela. Deus, cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua. E aí ele passou praticamente para um novo nascimento, porque o casal de pretos samaritano cuidou dele e acabou ensinando ele também que ele deveria
fazer caridade, deveria fazer o bem, deveria doar parte do trabalho dele para fazer caridade. E ele toma uma decisão muito interessante, muito corajosa, porque a índole dele era essa índole valente, de valentia. Nós temos uma palavra na teologia que fala que a graça supõe a natureza, né? Quer dizer, a graça de Deus não muda tanto assim a natureza da pessoa. Então ele fala, olha, eu vou para o céu, nem que seja porrete. Se antes ele tinha muita facilidade para dar porretada nos outros, perdeu a esposa, perdeu o filho, quase perdeu a vida, saiu marcado com ferro quente, foi cuidado por esse casal de pretos, nasceu de novo. Então ele diz, olha, eu vou para o céu, nem que seja a porrete. Então ele começa a fazer o bem, e o casal de pretos acha melhor afastar dali, entrar mais ainda para o interior, para o sertão de Minas Gerais, e vai andando com ele à noite, hospedando no mato, em choupanas, debaixo das árvores, exatamente para poder tirar ele ali de perto do perigo onde ele foi ameaçado de morte, né? Dormiam nas brenhas ou sob as árvores de sombra das caatingas, ou em ranchos de que todos são donos, à beira das lagoas com patos e das lagoas cobertas de mato. Fizeram assim um êxodo, né? E assim se deu que lá no povoado do Tombador, onde às vezes, poucas vezes, e somente quando transviados da boa rota, passavam uns bruaqueiros tangendo tropa ou uns baianos corajosos migrando rumo sul. Quer dizer, ele fugiu para não ser reconhecido pelos inimigos. É uma fuga, bateu-se em retirada. Então, lá nesse novo local onde ele foi morar, ele vive uma vida diferente, fazendo bem, ajudando a enterrar os mortos, fazendo caridade, evitava ambientes que tivesse músicas, que tivesse bebedeira, coisa do gênero. E dizia assim, ele fugia às léguas de viola ou sanfona ou de qualquer outra qualidade de música que escuma tristezas no coração. É a música que faz ele lembrar da vida antiga, da família e tal, né? Só que, como esse mundo é pequeno demais e nada fica totalmente escondido, um dia apareceu naquele local afastado do sertão de Minas Gerais alguém que o conheceu e que viu e o reconheceu, chamado Tião da Teresa. E ele assustou muito porque ele achava que o Nhô Augusto estivesse morto. E, no entanto, ele estava vivo, estava muito vivo. E aí ele quer saber da vida dele, e o Tião da Teresa vai falar, olha, a sua esposa já está casada, né? Casou lá com o coronel com quem ela fugiu, e o coronel Ovídio Moura, e a filha já cresceu e pelo jeito, seguiu a vida na prostituição. Quer dizer, uma notícia triste para ele, que acabava tendo lampejos de saudade da vida antiga e da família. Só que aí ele pediu ao Tião da Teresa que não contasse para ninguém que ele estava vivo, que ele tinha visto ele lá naquele local afastado. E continua junto ali com o casal de pretos, né, chamada Mãe Quitéria, e o marido dela cuidando dele. Sempre que ele sentia assim, uma tristeza, uma saudade da vida antiga, ele procurava enganar para não voltar. Ele queria ser um novo homem, um homem do bem, e as pessoas ali naquela fazenda, naquela região, pensavam que ele era meio doido, um doido rezador, porque ele começou a tentar rezar mais, buscar Deus e tal. Um dia apareceu por ali um valentão chamado Joãozinho Bem-Bem. O Joãozinho Bem-Bem é um personagem que vai voltar também em outros escritos do Guimarães Rosa, né?
Ele vem a cavalo junto com o bando dele, está vindo para vingar a morte de um amigo, e chegando ali, o Augusto Matraga, o Nhô Augusto, claro que ele não perdeu a sua índole guerreira, a sua verve, né, de cangaceiro, vamos falar assim, né? Então ele vai ao encontro do Joãozinho Bem-Bem e convida o Joãozinho Bem-Bem para pousar na casa dele. E o Joãozinho Bem-Bem gostou dele, porque conheceu ele, mesmo antes de conversar, só pelo jeito dele andar e tal. E o Joãozinho Bem-Bem vai ficar com o bando dele na casa do Nhô Augusto, com o casal de pretos. E aí ele vai ter que pedir ajuda aos vizinhos para fazer janta, para cuidar, para receber aquele chefe, né, de milícia, vamos falar assim, né, uma palavra moderna. E quando ele vê a arma do Joãozinho, o olho dele brilha. E o Joãozinho percebe, porque ele não é bobo, que ele ficou encantado com a arma. E o Joãozinho Bem-Bem fala para ele: olha, eu não sei que vida você levou no passado, se você está fugindo da justiça, se você está correndo da polícia, mas eu sei que você não nasceu nesse lugar aqui não, você não é agricultor como os outros não, você tem currículo, mas você me conta se você quiser. E ele pegou a arma do Joãozinho Bem-Bem e falou: experimenta, mata aquele passarinho lá. Ele disse: olha, tem muito tempo que eu não pego em arma e tal. Deu um tiro e errou, fez o sinal da cruz, dando uma de santo e tal. E depois o Joãozinho Bem-Bem vai embora. O tempo passa, vida que segue, e eles mudam de local. E um dia ele soube que estava vindo um homem valente ali para vingar, para matar uma família toda, porque havia matado um homem do seu bando. E não é que era o Joãozinho Bem-Bem de novo? E ele se encontra com o Joãozinho Bem-Bem. O Joãozinho Bem-Bem tinha para com ele uma dívida de gratidão, então vai ao encontro, os dois se dão bem e tal. Mas aí acontece um desentendimento, porque o Nhô Augusto, apesar daquela índole valente e guerreira dele, ele ficou com pena do velho, quando o velho veio ao encontro do Joãozinho Bem-Bem e disse: senhor Joãozinho, não mata meu filho, eu não posso ficar sem ele, nós somos pobres e tal. E o Joãozinho Bem-Bem disse: não, aqui é uma lei, eu tenho que vingar, porque ele matou um dos meus homens. E nisso, o Nhô Augusto assume as dores daquele senhor, daquela família, e ele chama o próprio Joãozinho Bem-Bem para a briga. E aí a coisa foi feia, porque eram dois valentões brigando, né? Dois valentões brigando. E brigando por quê? Porque o Nhô Augusto era valente, ele continuava sendo valente. Só que agora ele estava fazendo uma briga para defender um idoso e a família que, sem dúvida, seriam chacinados pelo Joãozinho Bem-Bem e a sua turma. Então, nisso aí, ele acaba fazendo assim uma guerra santa, ou uma guerra por justiça, né? E envolve numa briga violenta os dois, porque todos os dois são extremamente valentões, e a história termina com a morte dos dois. E o Nhô Augusto Matraga, ele acaba sendo reconhecido depois, mas não mais como um homem ruim, como um homem mulherengo e sem caráter, mas quase que como um herói. E aí cumpriu-se o que o livro disse, né? O título do livro: A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Foi a hora e a vez dele se redimir de todo aquele passado violento e mau caratismo que ele teve com a sua esposa e com todo mundo. Só que o livro é um conto muito mais recheado do que eu falei aqui, de detalhes e expressões e situações
muito bonitas e muito carinhosas e muito específicas, melhor dizendo, próprias do Guimarães Rosa. O convite é para que você também conheça, né? É o último conto do livro ou novela Sagarana, do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é considerado um dos maiores escritores do Brasil ou do mundo. Vale a pena conhecer esse mineiro que escreve de forma universal, se valendo de uma experiência bem específica do interior de Minas, que é o sertão de Minas Gerais. Espero que você tenha gostado do nosso comentário, sem nenhuma pretensão, mas só como um comentário de alguém que gosta de literatura, que gosta de bons escritores e ajudar você também, incentivar você para que você possa entrar em contato com uma boa literatura. Um grande abraço, fique com Deus.